A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, os que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus, para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia, e nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 28 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14, pois assim, todos os dias, de segunda a sexta, através de sorteios, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco dessa live, da sua igreja virtual, @a Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar, e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, todos os 14 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio do primeiro livro de hoje, mas antes de iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que
o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor de Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par, e logo após eu falarei limpa. Escolhidos de número 12 e número 3, 12 e número 3. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1. Seja muito bem-vindo. Gratidão por toda a curtida, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Muitíssima gratidão. 2 Timóteo capítulo 1 para os escolhidos de número 12 e 2 Timóteo capítulo 2 para os escolhidos de número 3. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Timóteo capítulo 1, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Timóteo capítulo 1 contém 18 versículos. Saudação e ação de graças, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Dou graças ao Senhor Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações de noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em minha mãe Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo eu te exorto, te desperte o dom
do Senhor Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Glória ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 2 rebanho dos escolhidos de número 2 e número 13, escolhidos de número 2 e número 13. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, para os escolhidos de número 2. E 1 João, capítulo 4, para os escolhidos de número 13. 1 João, capítulo 3, que contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus, veja quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos do Senhor Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus, e ainda se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é injusto, assim como ele é justo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho dos escolhidos de número 10 e número 5. 10 e número 5. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. Pois ali, assim, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade, falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Escolha um número de 1 a 14. Livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio, capítulo 22, para os escolhidos de número 10. E Deuteronômio, capítulo 23, para os escolhidos de número 5. Vamos a uma oração. A oração é de número 9. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 22. Vamos à oração. A oração é a oração de número 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Deuteronômio, capítulo 22, para os escolhidos de número 10, e Deuteronômio, capítulo 23, para os escolhidos de número 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Deuteronômio, capítulo 22, contém 30 versículos. A prática da caridade. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, mas o restituirás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não estiver perto de ti ou não conheceres, tu os recolherás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhe restituas. O mesmo farás para o jumento, com o manto e com qualquer outra coisa perdida pelo teu irmão que tu achares. Não poderás ignorá-las, se vires o jumento ou o boi que pertence a teu irmão, caídos no caminho dele, não te desviarás, mas sem falta os levantarás.
A mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor, o teu Deus. Se encontrares no caminho um ninho de ave, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 6 e número 9, seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, o número de 1 a 14. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3, Colossenses capítulo 3 para os escolhidos de número 6 e Colossenses capítulo 4 para os escolhidos de número 9. O capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. Regras para o viver santo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Fazei por morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quanto a vossa vida era dominada por elas. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14 e número 1. Escolhidos de número 14 e número 1. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levíticos. Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27 para os escolhidos de número 14 e Levítico também capítulo 27 para os escolhidos de número 1. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Levítico capítulo 27. Que contém 34 versículos. Resgatando o que é do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel, quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se, porém, for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos para cima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Escolhidos de número 4 e número 11. 4 e número 11. João com 21 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 11. João, capítulo 11, para os escolhidos de número 4. E João, capítulo 12, para os escolhidos de número 11. O capítulo 11 do livro de João contém 57 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. João capítulo 11, que contém 44 versículos. Lázaro adoece e morre. Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando o Senhor Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória do Senhor Deus, para que o Filho do Senhor Deus seja por ela glorificado. O Senhor Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Escolhido de número 8 e número 7, 8 e número 7. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao livro de 1 Pedro. Vamos ao capítulo. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, para os escolhidos de número 8. E 1 Pedro, capítulo 2, para os escolhidos de número 7. Vamos à oração. E a oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. 1 Pedro capítulo 1 contém 25 versículos. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência do Senhor Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvor ao Senhor Deus por uma viva esperança. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição do Senhor Jesus o Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada no céu para vós, que pelo poder do Senhor Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao 8º livro de hoje, que é o livro de Mateus, com 28 capítulos.
antes de eu sortear o capítulo do livro de Mateus, eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que ela explicou com os mais detalhes, palavras e intenções do nosso sacerdote das 12 igrejas virtuais. Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinha. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus, que é o 8º livro de hoje. Capítulo 3, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Que contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Mateus capítulo 3. João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessai-vos seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, diz-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Glórias ao Senhor Deus. Vamos. O próximo livro é o livro de Judas, com um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. O 9º livro de hoje é o livro de Judas com o capítulo. Vamos à oração. Eu peço que vocês curtam. A oração é a oração de número 2. Que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus.
Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Judas capítulo 2. Perdão. Judas contém um capítulo, a oração foi a oração 2. Vamos ao capítulo 1 do livro de Judas, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca dessa salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo, que o Senhor, de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Perdão. Vamos ao 10º livro de hoje. É o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, é o 10º livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Apocalipse capítulo 10, que contém 11 versículos. O anjo e o livrinho. Viu o outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça. Estava o arco. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nele há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias de voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a tua trombeta, se cumprirá o mistério do Senhor Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo, que é o capítulo 3. Neemias capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação
de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Neemias capítulo 3, que contém 32 versículos. Os construtores dos muros, levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, e os sacerdotes edificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram nas suas portas e continuaram até a torre dos 100, até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, e a seu lado edificou Zacur, filho de Enros, filho de Asenaa. Edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao seu lado repararam os tecoítas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseá, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe vigas, as vigas, assentaram-lhe as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado repararam Melatias e o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeon e de Mispas, que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Salmos com 150 capítulos. Salmos capítulo 32 é o 12º livro de hoje. Vamos ao capítulo 32 do livro de Salmos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Salmos capítulo 32, que contém 11 versículos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, a quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou como em tempo da seca. Selá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoastes a culpa do meu pecado. Selá. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti. Há tempo de ter poder achar, até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cercas com alegres cantos de livramento. Selá. Vamos ao livro. O livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias, vamos ao capítulo. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, é o 13º livro de hoje. Vamos à oração, e a oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Malaquias capítulo 3, que contém 18 versículos.
Vede, eu envio meu mensageiros que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor oferta em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias em que vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça do Senhor Deus, para convosco me foi dada. Isto é, o ministério que me foi manifestado pela revelação. Como acima em poucas palavras vos escrevi, quando ledes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, a qual em outras gerações não foi manifestada aos filhos do homem, como agora foi revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas. O ministério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro desde o Evangelho segundo o dom da graça do Senhor Deus que me foi dado segundo a cooperação do seu poder. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios que nós estamos errados ou que estamos mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento, e que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa a mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 101. Então o Senhor Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer
Aos meus ensinamentos serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como o Senhor Jesus Cristo afirmou nessa passagem de João, capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo as palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para verdadeiramente se tornar seu discípulo, e somente após isso conhecerá a verdade e será liberto, deixando claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus para receber e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou. Você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para afirmar que é seu discípulo e está liberto e verdadeiramente conhecer a verdade. Muita atenção! Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 101, que possui um número somado que ultrapassa aos 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 61 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois eu irei fazer um sorteio, que através desse sorteio dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através do número que você mentalizar. Mentaliza, escolha o número de 1 a 14 e peça que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é a verdadeira palavra revelada. Mentaliza, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração nesse momento. Mentaliza, escolha o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 27. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o 9, a mensagem está no livro de João, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Judas, contém um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 32. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem está no livro de Efésios, capítulo 3.
E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, 4 a 16, com foco no versículo 12 a 16, e Apocalipse 16, com foco no versículo 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios, e enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus, o Cristo, e certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto bem quanto mal. E muita atenção para com quem congrega com todos os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas, com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também Apocalipse 2, com foco no versículo 22 e 23, e Apocalipse 3, com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem. Com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 39, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês agora a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27. E João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 5, 2 Timóteo 1, o 6, 1 João 3, o 8, Deuteronômio 22, o 3, Colossenses 3, o 11, Levítico 27, o 9, João capítulo 11, o 14, 1 Pedro capítulo 1, o 2, Mateus capítulo 3, o 13, o livro de Judas, o 7, Apocalipse capítulo 10, o 1, Neemias 3, o 10, Salmos 32, o 12, Malaquias capítulo 3, o 4, Efésios capítulo 3. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes, dizimistas deste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes de ofertas, dízimo, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro ou inscrito ou ofertante de uma das nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, escrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
além de receberem todos os dias de madrugada pelo sacerdote orações pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, revelações das Escrituras da Bíblia Sagrada, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, a dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente de seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Rússia, da Espanha, do Paraguai, de Moçambique, da Índia, da Alemanha, da Argentina, do Japão e também vocês do México e todos aqueles que nós não sabemos que acompanham nossas lives, que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.